Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos para uma aula muito peculiar, muito específica, que com certeza é muito curiosa sobre astronomia, galera. Desde que a gente olha para cima, a gente sempre está pensando a mesma coisa. Mano, o que tem lá fora? De onde a gente veio? Como começou todo esse jogo que é a gente hoje? Bom, é nesse tipo de aula que a gente fala da teoria mais popzinha, querida, controversa, polêmica, do mal, do bem, de toda a ciência da astronomia. O tal da teoria do Big Bang. É a teoria de como o nosso universo foi criado. Não vamos falar de teoria não, galera. Vamos falar uma palavra muito mais louca. Vamos falar de modelo do Big Bang. Beleza? Então vamos lá, ó. O nosso slide, pessoal, está falando aqui pra gente que a gente vai trabalhar aqui a origem do universo. Coisa simples, coisa sussa. Então, eu quero apresentar uma teoria científica sobre o modelo de como é esse universo e como que ele foi crescendo quando ele era um bebezinho, engatinhando, uma criança e assim por diante. Beleza? Pessoal, ciência a gente conversa falando sobre o que a gente já sabe. É partindo do que vocês já sabem, já ouviram falar, que a gente vai construir esse negócio muito louco, vai começar a discutir esse tal de modelo do Big Bang. Então, para isso, galera, vamos responder uma pesquisinha muito rápida no formulário Google que está aí no slide que eu estou apresentando para vocês. Então é o seguinte, esse questionário vai perguntar onde você ouviu falar sobre teoria da criação, aonde você ouviu, se foi da igreja, se foi da família, se foi do irmão, se foi da escola. Fala pra gente de onde começa essa teoria. Pessoal, para essa aula é importante falar, principalmente nesse questionário, que não existe resposta errada. A gente está construindo algo, pessoal. É assim com modelos. Então, responde lá rapidão para nós. Firme? Pessoal, essa parte aí que um povo fala do divino, do que tinha antes do Big Bang, a gente não mexe muito com essa parte. Mas todo mundo se pergunta, velho, se o Big Bang foi a primeira coisa que aconteceu, o que tinha antes do Big Bang? Muito bem. Pessoal, a teoria do Big Bang fala que aconteceu uma baita de uma explosão num lugar muito pequeno, onde toda a energia estava concentrada. E imagina esse lugar, rapaz, menor do que um átomo, pessoal. Não existia espaço, não existia tempo. Então, essa explosão aí, essa grande expansão, vamos chamar melhor assim, ela acontece há 13,8, 14 bilhões quase de anos atrás, beleza? E essa explosão, galera, fez que toda essa monte de coisa começasse a se expandir. Aí esse monte de coisa foi se transformando através de processos químicos, físicos, vamos falar. E aí ela foi se diluindo, cara, ficando mais afastada uma da outra. E isso é o modelo de expansão do universo. O pessoal fala Big Bang, fala de explosão, porque a maior inflada aconteceu no chamado instante de Planck, que é 10 elevado a menos 30 menos 40 segundos, que é um intervalo de tempo muito curto. Mas esse momento mágico aí é o que a gente fala que aconteceu logo depois do momento zero do Big Bang, beleza? Então, pessoal, pensa num negócio pequeno, menor, 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 menor. E aí, pessoal, eu vou falar, pensa que isso aí é mais pesado que tudo que existe. Mais pesado, mais pesado. Então, pessoal, esse ponto de densidade absoluta é esse local onde tem esse monte de energia. Tudo bem, pessoal. O que tem antes do nada, antes do Big Bang? O Stephen Hawking, aquele cara da cadeira de rodas, físico maior, poderoso aí, que faleceu esses tempos atrás, ele falava que o universo que existia antes, caso tenha existido um universo antes, ele evolui de maneira completamente independente do nosso universo atual. E, mano, a gente está falando do modelo que o universo aumenta e aí ele diminui. O Big Bang é a expansão, o Big Crush é a compressão. Caso isso um dia seja verdade, a gente não vai saber, não vai investigar, galera. Nossas primeiras pistas aí de evidências científicas têm 380 milhões de anos depois do Big Bang. Antes disso, a gente não pode afirmar muita coisa, já já eu falo para vocês por quê. Pessoal, teoria da conservação, que nada pode ser criado, destruído, quantidade de matéria, energia no universo é igual, ela não se aplica exatamente para o modelo do Big Bang, beleza? Então a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa quando a gente está lidando com esse tipo de energia e esse tipo de efeito que aconteceu na época, beleza? Então, pessoal,
Tem a galera que fala que a gente veio de um buraco negro, mas isso não vai fazer muito sentido por enquanto. Só quero falar que antes, pessoal, essa energia, ela sofre um fenômeno de onda, que nem esse aí que eu coloquei no GIF do slide para vocês. De vez em quando essas ondas se juntam e elas vão formar um fenômeno destrutivo. Se juntam e vai formar um fenômeno construtivo. Imagina que esses fenômenos construtivos, às vezes, viravam umas coisas. Depois, essas coisas eram destruídas, criadas, destruídas, criadas, destruídas. E aí, nesse ponto de densidade absoluta, tem toda essa baguncinha acontecendo. Às vezes dando certo, às vezes dando errado. Certo, errado, certo, errado, certo, errado. Até que uma hora, tem essa inflação. Esse Big Bang. Ai, que foto bonita. Pessoal, no modelo do Big Bang, então, a gente fala que existia blá, 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 blá antes desse Big Bang, caso tenha existido, porque antes não existia tempo que nem a gente classifica, mas a partir do momento que rola o Big Bang, estão soltos os cronômetros. Então tem todo esse mistério anterior aí, esse ponto de densidade absoluta e essa Big Bang, essa expansão aí que parece um Kamehameha, uma bola de energia. Galera, se vocês olharem com muito carinho nesse slide, vocês vão ver que esse negócio aqui vai aumentando de tamanho, principalmente no eixo Y. E galera, aqui é o nosso eixo do tempo. Então, galera, tudo começa aqui nesse ponto zero. E aí, galera, tudo era escuro, nada era visível, não existia espaço, cara. O que existia nesse momento era um plasma, já já a gente fala isso. E aqui, ó, essa gororoba aqui colorida que a gente está vendo, é o que a gente chama de radiação cósmica de fundo. Galera, é estudando principalmente esse tipo de parada que a gente começa a falar do Big Bang. Depois que a gente registra essa radiação aí, já já eu falo para vocês melhor dessa, basicamente, galera, é quando a energia está andando, a radiação está andando sem esbarrar na matéria, quando o universo já tinha um certo tamanho. E aí, quando essa radiação está andando solta, a gente consegue observar evidências do universo e a gente consolida o nosso modelo do Big Bang. Então, galera, tudo explodiu aí no negócio de Planck, aí nesse tempo de Planck, e tudo foi criado logo depois ao longo do tempo. Energia vira matéria, antimatéria. Tem muito mais matéria do que antimatéria, não existe praticamente mais antimatéria, tem que ser criado em laboratório. E tudo mais vai sendo criado depois desse ponto zero. Então, galera, radiação cósmica, o negócio fica preto, e isso é bom. Depois começa as poeiras de estrela, que vai ser os nossos elementos mais para frente. Formam-se as estrelas e depois os corpos celestes. E nessa loucura de dizer que não te quero, não vou continuar a música, mas eu vou falar um pouco das evidências desse modelo do Big Bang. Ai, porque o cientista fala que não sei o que, não sei o que. Galera, é isso, são esses itens que a gente observa aqui nesse slide, com nossos queridos e grandes Chitãozinho Chororó, saca só essa frigideira aí no cinto do cara. São os fenômenos que a gente observa para corroborar o modelo do Big Bang. Então, primeira coisa, mano. A gente está ligado que as galáxias que a gente observa, estamos de olho nelas. Elas estão cada vez mais longe da gente, galera. Isso quer dizer que é um modelo que está expandindo. É importante a gente falar, pessoal, que a Terra não está no centro do Big Bang. O Big Bang, já que não existe espaço, ele acontece em todo lugar ao mesmo tempo. O bagulho é muito louco. Mas a gente sabe que as galáxias estão se afastando de todo e qualquer ponto, de qualquer lugar. Então, a gente sabe que tem essa radiação cósmica de fundo, que é um negócio que a gente consegue captar ainda, é um fenômeno de onda eletromagnética, isso é previsto pela física. Então, isso corrobora o Big Bang, ainda tem um resto dessa radiação, beleza? Tem a teoria das partículas elementares, as coisas que fizeram os prótons, os nêutrons e os elétrons, que a gente estuda aí, os quarks, os mesons, essas paradas aí. Pessoal, concordância entre a distribuição da galáxia, como que a matéria está sendo agrupada. Isso tem a ver com modelos gravitacionais que também corroboram com o Big Bang. E depois, alguns computadores falam de como essa matéria interage. Isso está de acordo com modelos, então a gente está no caminho certo sobre essa teoria. Ó, aí começa a loucura, pessoal. Essa radiação cósmica de fundo aí, ela começa a aparecer um bom tempo depois do Big Bang, que é quando a matéria consegue andar sem esbarrar em nenhum núcleo atômico, beleza? Então essa radiação ela é livre, ela anda em linha reta praticamente. Então a gente consegue seguir o caminho dela, beleza? Pessoal, a partir do momento que a radiação está andando solta, que ela não está esbarrando mais tanto na matéria, a matéria consegue se aglomerar. Então, bicho, o núcleo atômico, os prótons e o nêutron,
começa a ter alguma coisa que parece um elétron dando volta nele. Então as forças que começam o universo estão começando a se estabilizar. Isso é o que a gente chama da era da recombinação, galera. A radiação vai para o lado dela e essa radiação é detectada hoje em dia, galera, a praticamente a temperatura do zero absoluto. Essa radiação, galera, é de tipo 3 kelvins. Então, galera, essa radiação existe. A temperatura do universo já foi 3.000 Kelvin em tudo que é canto. E hoje em dia, cara, em quase todo lugar que a gente mede aí, longe de planeta, longe de estrela, a radiação aí tá 2,7 Kelvin. Pessoal, comprimento de onda de maior intensidade dessa radiação é de 1 milímetro. Isso é a mesma coisa que a gente sintonizar lá o rádio em megahertz. Essa frequência é em gigahertz. Beleza? Esse slide é o brabo. Galera, primeira coisa, em 1962, a gente tem o Penzias e Wilson, que é um radiotelescópio que fez essa imagem aqui que parece um sanduba meio verde, um negócio estranho aqui no meio. Depois, quando a gente está fazendo imagem lá no espaço, tem menos poluição de onda eletromagnética do que aqui na Terra. Então a gente pega essa imagem muito mais precisa, essas gosmas, com o telescópio Kolbe. E depois, galera, lá em 2000 e pouquinho, vocês nem eram nascidos ainda, vem o WMAP, World Map, que ele pega essa radiação cósmica de fundo com mais detalhe. E hoje em dia o telescópio Planck dá essa imagem muito mais precisa. Então, galera, a gente está seguindo o modelo, a gente está seguindo a evidência e a gente tem esses resultados. A radiação cósmica de fundo é aonde tem essa radiação do universo e como que ela está evoluindo. Mas aqui do lado direito, galera, tem um slide brabo. Isso é o slide que aponta as etapas da formação do nosso universo. Então, ó, vamos ver aqui em cima. Primeiro a gente tem o Big Bang. Aí a flutuação quântica, as ondas que se desfaz e se refaz. E aí o universo, ele tem essa inflação nesse segundo de Planck aqui, ó, 10 a menos 32 segundos. Depois, galera, nessa parte amarelada começa a se formar os prótons. Os quarks, cara, uma matéria mais elementar, ela começa a se juntar. Então, cara, ainda não conseguimos ver nada. O universo ainda é um plasma, é um negócio entre líquido e sólido praticamente. Muito louco. Depois vai passar mais alguns segundos, milésimos de segundos, bilionésimos de segundos, galera. E a gente consegue formar o núcleo atômico, próton e nêutron. Depois, o universo não tem ainda nenhum segundo, acaba de se formar os núcleos atômicos, galera. Muita fita antes de um segundo. Entende como que a gente chama isso de explosão? Depois, a gente tem a radiação cósmica de fundo. Vocês estão vendo que o bagulho é amarelo, bem denso aqui em cima. E aí vai ficando um pouco mais clarinho. É a densidade do universo diminuindo. Até que a gente tem a radiação cósmica de fundo. E aí, olha a formação do primeiro elemento químico. O átomo de hidrogênio, o cara mais simples. Um próton, um nêutron e um elétron. A natureza está se estabilizando, galera. Essa energia, esses prótons estão começando a se organizar e formar esses elétrons, baixando cada vez mais a temperatura do universo. E aí, galera, mais para frente, esses elementos vão se recombinar em estrelas que vão explodir, vão fazer novas estrelas, e aí a gente vai ter, eventualmente, o universo atual. Então, cara, toda essa fita que a gente não consegue ver dura 380 mil anos. E aí depois que a gente começa a falar dos modelos que a ciência tem do Big Bang. Pessoal, fica a indicação aí na esquerda, não esqueçam de ajustar a legenda do YouTube para português, de um vídeo do Origins of the Universe 101, que é um vídeo lá do canal National Geographic, tá aqui, eu botei o símbolo, que tem o link do YouTube aí. É uma historinha contada de 5, 6 minutos aí de todo esse papo que eu falei com animações e eventos. Dá uma olhada, o vídeo é muito louco. Para quem pira nesse assunto de verdade. Tem uma palestra que eu e a professora acompanhamos lá no National Geographic. Não é no National Geographic. Uma palestra da USP, de um cara que trabalha com isso na área de cosmologia, um físico matemático, que ele dá uma palestra de 1 hora, falando de detalhes bem mais loucos e bem mais aprofundados sobre esses tópicos que a gente falou aí nessa aula de hoje. Confiram, galera, não deixa só meu blá blá blá, vamos aprofundar o conhecimento que o bagulho é louco. E a luz vai pela galáxia. Galera, a gente está conseguindo ver aqui, ó, são modelos simples aqui, eu vou falar deles de um jeito simples,
Tem um bagulho que o Einstein previu, mano, que quando um bagulho tá colando na gente, algum corpo que emite luz tá vindo na nossa direção, o bagulho vai ficando mais azulado, porque o comprimento de onda dele fica compactado. E quando as paradas que emitem luz, tipo uma galáxia, que é um monte de estrela, tá indo embora para longe da gente, olha que loucura, essas coisas vão ficando um pouco mais avermelhadas. É o que a gente chama de efeito de redshift. Isso é previsto na teoria do Einstein da relatividade. Então, pessoal, saca só. Uma galáxia que está muito longe, quando a gente pega o espectro dela, a gente vai ter os elementos dos quais ela é feita. Vocês podem ver que tudo aqui é igual, ó. Duas barras grossas, uma média, fina, fina, fina. E conforme essa galáxia vai se afastando, esses traços pretos que apontam os elementos dessa galáxia vão se afastando também. Sacaram? Então isso é o que corrobora o afastamento das galáxias. A gente vê elas tipo mais avermelhadinhas ao longo do tempo. E aí para a esquerda, galera, a gente fala um pouquinho sobre a luz na origem do universo. Aqui está o ponto absoluto, zero, que é essa estrelinha aqui, radiação cósmica de fundo. E conforme o tempo vai passando, galera, a luz ela vai divergindo, ela vai convergindo, então ela vai indo para todo lado. E aí, cara, esse ponto aqui, ó, da expansão desacelerada do universo, a gente vai ter esse momento de expansão acelerada. Expansão acelerada, galera, é quando o bagulho está se movendo tão rápido que a luz que esses caras soltam para trás nunca vai chegar na gente. Então a gente não consegue ver esses caras. Então o universo que a gente consegue observar e estudar, ele é limitado pelas luzes que chegam na gente. Mas a gente está fazendo coisas cada vez melhores para captar essas luzes, sacaram? Vamos puxar aqui um pouco o creme para a química, galera. Ó, tem um modelo aqui que fala de algumas estrelas que conforme os elementos que formam essa estrela aí, e conforme essa estrela evolui, ela vai virar novos elementos químicos. Então todos os elementos químicos foram feitos em estrelas. Então, cara, o zinco da semente de abóbora, o ferro da couve, o cálcio do nosso osso, tudo isso aí foi preparado num coquetel no combustível das estrelas. E isso é poeira cósmica, isso aí são elementos que vagavam no espaço e se juntaram. Então, pessoal, ó, se uma estrela de hidrogênio e hélio ela começa a romper, ela vai virar uma gigante vermelha, e quando ela virar uma supergigante vermelha, esse hélio vai virar carbono e oxigênio lá na estrela. E quando essa porcaria aí começar a se espalhar, vai virar uma nebulosa planetária. Então, é um negócio com uma certa massa no meio de gravidade e um monte de matéria em volta. E isso vai gerar uma anã branca, que é provavelmente o destino do nosso Sol. A gente vai acabar dando carbono e oxigênio para a galáxia como um todo quando o Sol morrer. Depois, galera, se a gente tem uma estrela um pouco mais poderosa aí, fazendo um cozimento maior, e ela virar uma supergigante vermelha com mais temperatura, vai formar hélio, carbono, oxigênio, sódio, magnésio, silício, enxofre, e aí ela vai virar uma supernova. Olha que loucura, mano. A gente não vê nenhuma estrela, nenhum corpo verde lá em cima, que quando uma estrela começa a produzir ferro, ela começa a colapsar para dentro dela e vira uma supernova, ela explode. E aí ela vai formar novos elementos. Tipo uma estrela muito pesada. Uma estrela muito pesada, às vezes vira um buraco negro. Então, galera, esses elementos que estão soltos aí no universo ainda estão se recombinando em estrelas e ainda estão gerando outros elementos da tabela periódica. Que a gente sabe, 88 dos elementos da tabela periódica facilmente são observáveis como surgindo desse processo. E aí, a gente vê aqui uma tabela periódica, galera, relacionada com a massa das estrelas. Então, ó, no Big Bang foi formado hidrogênio e logo depois hélio. Quando eu tenho uma quebra de raios cósmicos, que é o bagulho que vai eventualmente ser a radiação cósmica de fundo, eu vou ver o lítio o berílio começando a formar e um pouquinho de lítio também começando a formar. Depois que eu tenho estrelas muito grandes explodindo, aí vai aparecer os metal, que é esses malucos de verde que tem na nossa tabela periódica. Oxigênio, flúor, neônio, sódio, magnésio, alumínio, silício e por aí vai, galera. E aí, umas estrelas anãs que explodem, pessoal, que vai formar uns metais mais malandros, o cálcio, o cromo, o manganês, o ferro que eu fico falando aí, o cobalto, níquel, cobre, zinco. Então, vem de outro tipo de estrela esses elementos. E aí, estrelas de baixa massa que se morrem aos poucos, estrôncios, nebídeos, molotônios e por aí vai. Nem sei o nome desses caras direito.
Sacaram, galera? Então, todos os elementos químicos aí, através desse gráfico, a gente consegue traçar a origem de volta deles. E é com esse slide que a gente encerra a nossa aula sobre o Big Bang, galera. É essas teorias que corroboram, que comprovaram esse modelo cosmológico que a ciência está curtindo pra caralho, que explica de onde nós viemos lá atrásão, desde lá os primeiros momentos. Claro que depois, galera, a astronomia estuda separado evolução de estrela, evolução de planeta, depois chega a biologia e estuda a evolução da vida junto com a astrobiologia, que a gente vai ver em futuras aulas, beleza? Então, é isso que a gente tem para apresentar para vocês aqui nessa aula. Muito obrigado pela atenção e interesse, galera. Até a próxima!